Olá, eu não me chamo Aquila, mas você pode me chamar assim. Quem foi Edvard Munch? Que o quadro Grito é famoso, isso não há dúvidas alguma. Acredito que a maioria das pessoas já se deparou com a imagem do homem desesperado em um grito mudo, emoldurado por um céu de cores vívidas e confusas. A questão é, quem é Edvard Munch para além da obra O Grito? Munch nasceu em 12 de dezembro de 1863, em Lotten, na Noruega. O pintor foi um dos principais artistas da corrente do expressionismo no século XX. E antes da gente falar mais sobre ele, deixa eu dar uma rápida pincelada sobre o que foi o movimento expressionista para a questão de contexto mesmo. Enquanto o impressionismo tinha o foco em reproduzir o mundo real de forma que elas o lembrassem ele, como nas obras de Monet, por exemplo, considerado o pai do impressionismo, suas obras elas sempre deram a impressão de ser algo, mas elas não esbanjavam os contornos e traços reais de tais coisas. Um exemplo clássico é aquela pintura da ponte do Monet. Você vê a ponte, você consegue identificar ela, mas ela não tem traços totalmente reais daquilo. Você não vê cada traçado, cada madeira da ponte. Ela apenas te dá a impressão daquilo. E isso foi o impressionismo. Diferente disso, o expressionismo, ele cria uma realidade, com uma liberdade artística maior que muitos dos movimentos que vieram anteriores a esse. Esse movimento, ele permite aos artistas que expressem seus mundos imaginários e anseios profundos, irracionais e intuitivos. Logo, o expressionismo, ele tem essa questão mais emocional e ele vai muito mais variando de cada artista, desses seus anseios internos. O expressionismo surgiu no início do século XX, mais ou menos datado de 1905, em Berlim. Acredita-se que foi mais ou menos aí que o movimento surgiu. E seus temas mais constantes eram a morte, os anseios e prazeres humanos e a sua própria existência. Importante lembrar que dos anos de 1914 a 1918 acontecia a Primeira Guerra Mundial, que também afetou e muito esse movimento, assim como toda a questão da industrialização que vinha acontecendo na Europa antes. As obras expressionistas muitas vezes parecem misturas de dois mundos, um com elementos da realidade e o outro completamente fantástico. Como no caso do Grito, onde há um humano ali, essa pessoa confusa, gritando em desespero, assim como há também esse céu impossível. Um outro exemplo para contexto é A Noite Estrelada de Van Gogh, já que esse também foi um dos principais nomes do expressionismo. Essa é uma explicação bem básica, somente para entendimento geral, mas de modo algum ela retém toda a complexidade desse movimento artístico. Então, de volta a Edvard Munch, mesmo tendo nascido em Lotten, o pintor e a família mudaram-se para Oslo em 1864. O pintor ele foi uma criança frágil e muito doente. Em consequência disso, ele chegou a ser expulso do colégio por faltas excessivas devido às doenças que o afligiram, principalmente durante o inverno escandinavo. Munch foi cercado de perdas. Perdeu a mãe por complicações de tuberculose quando tinha apenas 5 anos. E depois ele se tornou muito apegado à irmã mais velha, a Sophie, que era 1 ano mais velha que ele. E ele também viu ela aparecer para a mesma doença quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Outra das irmãs do pintor foi internada e diagnosticada com esquizofrenia, e o pai, um obsessivo religioso que o próprio Munch descreveu como um homem de temperamento nervoso, faleceu alguns anos depois da irmã, Sophie, de ataque cardíaco. O artista foi morar com a sua tia após as sucessivas perdas, e ela o incentivou a pintar como um modo de fugir desses sentimentos dolorosos da perda. Em 1879, ele se matricula no curso de engenharia, porém cerca de 1 ano depois ele desiste do curso e se matricula na Escola de Artes e Ofícios de Oslo. Após 5 anos dedicando-se ao estudo de arte em Oslo, Munch viaja para Paris. Na cidade, o autor tem contato com vários movimentos artísticos que começavam a tomar forma na Europa. Conhece os trabalhos de Gauguin e Van Gogh, e a partir desse ponto, suas obras começam a ganhar novas formas. Mas é importante destacar que desde o início de sua vida artística, os temas de suas obras sempre foram mais macabros, pessimistas e melancólicos, sempre muito expressivos. Suas obras mais famosas desse período são A Mão à Cabeceira da Criança Doente e A Menina Doente, de 1885 e 1886, respectivamente. Em 1889, Munch faz uma exposição de algumas de suas obras em Oslo, o que provocou um escândalo, porém rendeu uma bolsa de estudos em Paris. Esse escândalo ele vem devidamente ao seu traço e os temas das suas obras, que naquela época não eram tão comuns. Na segunda visita à França, em 1889, Munch conhece o pintor pós-impressionista Paulo Cézanne. Em 1892, Munch já entregava parte da vanguarda intelectual de Berlim e se preparava para uma série de exposições autorais na cidade. No entanto, o evento de 1892 foi cancelado 1 semana depois da abertura, devido ao grande caos causado pelo público e pela crítica. Justamente pelo aquilo que eu já falei antes. Essa questão das suas obras terem esses traços quase que incompletos e também os temas das obras que não eram tão comuns para a época.
No entanto, a sua carreira floresceu com essa publicidade, e nos anos seguintes o pintor faria uma série de obras que são relembradas até os tempos atuais. Entre elas está uma de suas mais famosas obras, O Grito, de 1893. Lembrando que essa obra possui 4 versões, feitas em materiais e técnicas diferentes. Das 4, somente a terceira não se localiza no Museu da Noruega. Ainda desse período são as telas Cinza, de 1894, Morte no Quarto da Doente, 1895, Melancolia, 1895 e O Leito da Morte, também de 1895. Em 1908, algo que é muito interessante sobre o autor, ele se interna espontaneamente em uma clínica psiquiatra, depois de voltar de Paris para Berlim. O artista ele afirmava ouvir vozes, tinha alucinações e nelas dizia ser perseguido pelo demônio, tinha insônias e súbitas paralisias. Essa questão até dele ser perseguido pelo demônio, algumas pessoas acreditam que deriva também desse medo religioso que o pai dele, que era um fanático religioso, incutiu nele desde muito cedo. Ele foi diagnosticado então com neurosífilis, o estágio em que a doença atinge o cérebro e passa a causar tais sintomas. Durante os 8 meses internados no sanatório Dr. Daniel Jacobs, em Copenhague, ele transforma o seu quarto em um ateliê e continua pintando por lá. Porém agora, os seus quadros eles começam a carregar traços mais leves e até mesmo otimistas. Após receber alta, ele segue as recomendações médicas e retorna para Oslo, cortando a bebida e o cigarro, e passa a viver uma vida reclusa. Nos próximos anos, durante a ascensão do governo nazista, em 1937, as obras de Munch foram consideradas subversivas e degeneradas, tendo então suas obras proibidas em Berlim. E em 1940, ele chegou a ser convidado a fazer parte do Conselho Honorário de Arte de Oslo, porém, no entanto, ele se recusa, já que nessa época a Noruega era já ocupada pelos nazistas, e ele se recusava a ceder a essas ideias que dominavam predominantemente o projeto. No fim da vida, Munch pintou principalmente autorretratos, que mostravam a si mesmo durante vários períodos de sua vida, seus amigos, seus inimigos, e muitos deles eram quadros onde ele aparecia apenas sozinho ao longo dos anos. Infelizmente, Munch faleceu em 1944 e ele não pôde chegar a presenciar o fim do regime alemão e o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Após seu falecimento, soube-se que o pintor havia doado todo o seu trabalho para a cidade de Oslo, onde em 1963 foi inaugurado seu próprio museu, que serve como uma lembrança de seu trabalho e de sua vida. Edvard Munch foi um dos principais nomes da corrente expressionista, sendo considerado um dos precursores desse movimento. Teve uma vida difícil e encontrou na arte uma forma de expressar seus anseios, medos e dores. Atuou como artista por mais de 60 anos e com certeza seu legado não será esquecido tão cedo. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui.